Albert saiu do apartamento batendo a porta com força. Ele sentiu o desejo de atacar sua amada esposa com todas as suas forças. Tudo aconteceu hoje, quando ela e sua mãe começaram seu tópico favorito, como ele era inútil. Não era a primeira vez que elas costumavam fofocar sobre ele baixinho entre si, antes de discutirem abertamente o que ele não fazia. E Albert ficou em silêncio, depois de tentar falar, mas Glória imediatamente pegou a mão de seu filho e foi até sua mãe. Ele não poderia fazer nada sem Luiz, seu filho, que significava tudo para ele. Ele teve que engolir seu orgulho e visitá-lo, embora se arrependesse 1000 vezes depois. Bem, pais divorciados se comunicam com seus filhos, especialmente porque ninguém poderia impedi-lo. Ele era um homem normal, trabalhando como detetive na força policial. E isso era o que sua esposa não gostava, não apenas de ele ser um detetive, mas de quanto ele ganhava. Isso a fez zombar dele depois de assistir a filmes policiais. Todo mundo vive aceitando propina para a família, não apenas para o trabalho. Meu abençoado marido tenta ser honesto. Ele se retirava para outro quarto para tentar evitar a discussão, mas era inútil. Quando Luiz não estava em casa, ele dava à sua esposa um olhar severo e dizia apenas: "Fique quieta." Ela ficava com medo e se calava. Mas agora ela começou a iniciar essas conversas só quando o filho estava por perto. E funcionava ainda melhor quando a mãe dela estava presente. Começava sempre da mesma forma. A sogra chamava o Luiz e começava a distribuir doces, dizendo: "Aqui, Luiz, um doce e uma barra de chocolate para você. E peraí, tem mais. Coma, meu neto. Com um pai como o seu, doce vai se tornar uma raridade." Albert cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. Ele não queria que seu filho testemunhasse o quão feias eram as discussões deles. No entanto, Glória continuaria imediatamente de onde sua mãe parou. "Oh, mãe, nem diga isso. A torneira do banheiro está pingando e não temos dinheiro para consertar. Vou ter que te pedir dinheiro." "Glória, eu entendo tudo. Claro que vou te dar o que você precisar. Como podemos viver sem dinheiro? É por isso que seu pai ainda trabalha mesmo depois de se aposentar. Nunca fomos o tipo de família que deixa nossos entes queridos sofrerem pelo bem de ideais." Albert se levantava e ia embora sem dizer uma palavra, mas a voz de sua esposa ficava cada vez mais alta. "Mamãe, é tão frustrante. Ele parecia me amar quando nos casamos, mas agora ele está com vergonha de ser visto comigo nos sapatos do ano passado. Você sabe o que ele disse? Apenas fique em casa. Não sair com seus amigos hoje foi apenas uma loucura." Ela não se dirigia diretamente a ele, foi uma conversa que eles realmente tiveram. Glória tirou as botas que compraram para ela no final do inverno. Ele nem lembrava se ela usou elas 1 ou 2 vezes. E agora, quando o outono estava terminando este ano, ela tentou colocá-las, mas elas não cabiam em suas panturrilhas. Ela conseguiu fechá-las de alguma forma, mas elas estavam inchadas no topo. Ela se virou e disse: "Preciso de dinheiro para botas novas." Albert respondeu calmamente: "No ano passado, você disse que essas botas durariam pelo menos 2 anos. Você pode esquecer botas novas." "Não, sério, você não consegue ver? Talvez alguém precise se mover mais e comer menos." Esse foi o erro fatal de Albert. Glória ficou tão brava que eles começaram uma discussão acalorada. Ele realmente disse: "Então fique em casa. Não sair com seus amigos hoje foi apenas uma loucura." Ela não se dirigia diretamente a ele, foi uma conversa que eles realmente tiveram. Como se ela estivesse falando sozinha, mas alto o suficiente para ele ouvir, ela o provocava sem parar. Ele aguentou por 1 hora. Então ele não aguentou mais. Ele deu um pulo e disse: "Me diga o que você quer. Você está me empurrando por uma razão. O que você vai fazer depois?" Ela olhou para ele desafiadoramente e disse: "E o que você pode fazer? De que adianta esperar algo de você? Você é apenas um espaço vazio." Albert cerrou os punhos, olhou para sua esposa por um momento e de repente percebeu o que ela estava esperando. Ela estava esperando que ele perdesse o controle, para que ela pudesse arruinar sua vida completamente com as leis claras. Ele se virou e se dirigiu para a porta, ouvindo-a dizer enquanto ele saía: "Eu te avisei." Então ele não tinha para onde ir. Então ele foi trabalhar. Lá sempre tinha muita coisa para fazer, e dava até para tirar uma soneca no sofá. Os funcionários da recepção riram compreensivamente. Ultimamente Albert tinha passado a noite no trabalho com bastante frequência.
O próprio oficial de plantão havia se divorciado recentemente, então ele podia simpatizar com a situação de Albert. Albert não tinha intenção de ir para casa hoje. Ele havia passado a noite inteira com papéis, apenas deitado no sofá pela manhã. Ele realmente não tinha dormido o suficiente. Ele estava irritado, mas pelo menos ele chegou à conclusão sombria de que não poderia consertar as coisas. Um divórcio era necessário. Não era maneira de viver. Sim, e o amor havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Ele pediu o divórcio, que ele sabia que não seria fácil, mas ele não esperava que fosse tão assustador. Sua sogra e esposa pareciam ter enlouquecido. Elas ligaram para ele, escreveram para ele, gritaram com ele. Elas prometeram que ele nunca mais veria Luiz. Albert ficou em silêncio diante de seus ataques, pediu dinheiro emprestado a um amigo e alugou um pequeno apartamento. O apartamento em que eles moravam também era herdado de sua avó, mas se Glória e Luiz decidissem ficar lá, que ficassem. Ele ficaria contente. Albert estava voltando do trabalho e já estava escuro lá fora. De repente, alguém gemeu por trás dos arbustos. Albert parou. Estranho, esta área era tranquila. Nunca ocorreram incidentes aqui, porque era um setor policial e, em geral, nunca acontecia nada na cidade. Todos praticamente se conheciam. Com certeza havia alguns incidentes ocasionais, mas na maioria das vezes eles foram causados por alguns forasteiros. Os locais raramente faziam mais do que entrar em brigas ou bater seus carros bêbados em algum lugar. Ele olhou em volta. Não havia ninguém à vista. Ele deu um passo em direção aos arbustos e perguntou: "Quem está aí?" Em resposta, houve silêncio, apenas um farfalhar. Albert empurrou os arbustos para o lado e imediatamente viu olhos enormes e cheios de medo. Uma jovem estava sentada na frente dele, bem na grama, cobrindo-se com as mãos. Ela não estava usando nenhuma roupa. Ela apenas olhava e permanecia em silêncio, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele se sentou na frente dela silenciosamente, tirou a camisa e colocou sobre ela. Ela rapidamente enrolou em torno de si e disse: "Por favor, me ajude." Albert notou marcas escuras em seus pulsos, assemelhando-se às marcas de cordas ou algemas ou algo semelhante. Esta moça precisava ser levada à polícia. O que poderia ter acontecido com ela? Mas agora não havia ninguém lá. Eles a trancariam até de manhã. Caramba, você pode se levantar? Albert podia ver que era difícil para ela. Ele ajudou-a a levantar-se, pensou por um momento e depois conduziu-a ao apartamento que alugava. Albert abriu a porta e segurou para ela. "Vá em frente." Ela olhou para ele com os olhos arregalados de gratidão e entrou. Ela estremeceu um pouco, provavelmente de frio. Albert foi até o termostato e ajustou. Então virou para ela: "Você deve estar congelando. Espere aqui, vou te trazer umas roupas e um cobertor." Ele foi para o quarto dele, achou uma camiseta que ele nunca gostou porque era muito longa, quase na altura do joelho. Glória tinha intencionalmente comprado para ele uma roupa antiquada. Ele voltou para a sala e entregou para ela: "Tem um banheiro ali. Tome um banho e depois conversamos. Tecnicamente, eu devia ter te levado à polícia, mas como é de noite e eles não teriam feito nada de qualquer forma. Obrigada, eu aprecio isso." "Você é um policial?" "Sim, você pode me chamar de Albert." "Vá em frente, vou fazer um chá ou café para você. O que você prefere?" "Obrigada, café. Eu não tomo café há um ano." A garota desapareceu no banheiro e Albert começou a ponderar. Enquanto eles conversavam, ele a observou discretamente. Não havia apenas marcas nos braços, mas também nas pernas. Parecia que ela estava algemada. Claramente havia uma grande história por trás disso, mas provavelmente ela não era da área local. Nada disso poderia ter acontecido em sua cidade. 15 minutos depois, a garota saiu do banheiro e Albert olhou para ela com surpresa. Ela era muito bonita, mas por sua fragilidade e aquelas marcas terríveis. Ele notou marcas em seu pescoço também. "Sente-se, o café está pronto." "Estou ouvindo atentamente." "Preciso decidir o que fazer sobre sua situação amanhã." A jovem tomou um gole de café, fechou os olhos saboreando. Então ela olhou para ele. "É uma longa história. Como devo contar? Em detalhes ou apenas os pontos principais?" "Não vamos entrar em detalhes se você não se importa."
Estarei fazendo anotações para não ter que refazer o mesmo trabalho mais tarde. Ela fechou os olhos como se estivesse se preparando para as memórias. Meu nome é Cristina e meu marido fez tudo isso comigo. Nós nos conhecemos na faculdade. Eu me apaixonei por ele instantaneamente, a ponto de não conseguir nem respirar sem ele. Oliver nunca foi conhecido por bom comportamento e eu gostava dele ainda mais por isso. Eu não era assim, sempre fui quieta, calma, nunca tomando iniciativa. Eu estava saindo da faculdade e Oliver e seus amigos estavam parados perto da entrada. Um de seus amigos começou a mexer comigo. Quando o cara começou a torcer meu braço, Oliver o empurrou. Ele me acompanhou até em casa. Ele era tão forte, tão bonito. Me apaixonei por ele imediatamente. No dia seguinte, ele me acompanhou até em casa novamente. Ele me apresentou aos seus pais, que eram bem conhecidos em nossa cidade. Começamos a namorar. Ele estava gastando dinheiro à torto e à direito. Mas para mim foi um choque. Cresci num orfanato e depois fui estudar, sempre contando cada centavo. Enfim, fiquei maravilhada. Nos conhecíamos há uns 2 anos quando nos casamos. Os pais dele nos presentearam com uma casa grande e foi aí que os problemas começaram. Não na hora, mas aos poucos. Então nem eu mesma percebi. Meu marido trabalhava em algum lugar para o pai dele, trazia um bom dinheiro para casa, mas ele não me dava. Ele providenciava tudo o que precisávamos, até comprava minhas roupas ele mesmo. Até me acostumei com essa situação. Não precisei correr pelas lojas procurando o que precisávamos. Eu poderia apenas me concentrar na casa, especialmente porque era uma casa nova. Gostei tanto de tudo que até parei de ir além de nossos portões, olhando o quanto eu gostava de deixar nossa casa aconchegante. Oliver sugeriu que eu largasse a faculdade, mas eu protestei. Tenho apenas mais 1 ano. Como posso desistir agora? Mas eu não entendo por que você precisa dessa educação. Minha esposa não vai trabalhar de qualquer maneira. Então a educação não é necessária. Mas eu quero terminar a faculdade. Ele ficou calado então, mas eu vi o brilho em seus olhos. Eu estava um pouco assustada e ele agiu como se estivesse ofendido. Eu logo me senti envergonhada e comecei a achar que ele podia estar certo. Afinal, tínhamos dinheiro suficiente, tínhamos uma casa grande e se tivéssemos filhos. No entanto, algo me impediu e continuei meus estudos. Naquele ano, Oliver costumava ficar até tarde no trabalho, sem voltar para casa à noite. Eu liguei para ele várias vezes, perguntando se ele ia ter uma família normal ou se ele ia continuar brincando, mas ele não se envolvia na conversa. Então resolvi segui-lo e pegá-lo em flagrante. Descobri tudo rapidamente. Pelo jeito Oliver não foi muito discreto sobre isso. Fiz uma grande cena, gritei com a garota dele, puxei todo o cabelo dela. Oliver assistiu tudo como se de longe. Ele não sentiu pena de mim ou da outra garota. Fomos para casa. Eu estava decidida a arrumar minhas coisas e sair daquela casa, mas assim que entramos ele me bateu. Eu caí e olhei para ele com terror e ele se inclinou sobre mim e disse: "Nenhuma mulher vai me dizer o que fazer. Seu lugar é na cozinha e no quarto. Qualquer outra coisa não é da sua conta. Eu não vou morar mais com você. Você vai fazer o que eu disser a partir de hoje. Não vai dar um passo sem minha permissão. Nem pense nisso. Estou arrumando minhas coisas e você pode arrumar outra idiota." Eu estava com tanto medo, mas decidi continuar. Eu mal conseguia me levantar quando ele me bateu de novo. Ele continuou me batendo por muito tempo, me dizendo que eu deveria saber dos meus deveres e nunca abrir minha boca. Às vezes eu desmaiava, às vezes eu podia sentir ele sobre mim. Eu não conseguia mais resistir. Ele gostava assim, primeiro me batia, depois cumpria seu dever conjugal. Eu fiquei lá por 2 semanas. Oliver trouxe algumas pílulas e pomadas. Depois de 2 semanas eu mal conseguia levantar. Durante esse tempo ele cuidava de tudo em casa, até me alimentava com uma colher. Ele se desculpou algumas vezes, dizendo que algo tinha acontecido com ele. Eu só conseguia pensar em fugir, mas não foi tão simples. Enquanto eu estava deitada me recuperando, Oliver colocou grades em todas as janelas e trocou as fechaduras. Eu simplesmente não conseguia sair. Uma vez quando Oliver chegou em casa bêbado, peguei as chaves dele. Meu grande erro foi decidir entrar correndo no quarto e pegar minha bolsa com roupas. Ele tinha meus documentos, mas eu estava pronta para correr sem eles. Mas quando estava abrindo a porta ouvi por trás: "E onde minha amada esposa está planejando ir?"
Fiquei horrorizada e desabei no chão. Ele já era cruel, e quando ele estava bêbado ainda mais. Depois daquela experiência brutal, eu fiquei deitada lá. Por um mês eu ouvi alguns trabalhos acontecendo no porão, mas não conseguia nem imaginar o que era. Quando comecei a me levantar, Oliver gentilmente organizou o tour para mim. Querida, vou te mostrar o que eu inventei. Descemos para o porão, que ele havia expandido significativamente, e havia uma grande jaula no canto. Dentro havia uma cama, um balde e uma torneira. O que é isso, Oliver? É para você, querida. Eu preciso trabalhar e você me distrai. Eu tenho que me preocupar constantemente se você escapou ou não. Ele me empurrou para dentro da jaula e a fechou. Eu corri para as grades. Oliver, o que você está fazendo? Você está doente. Deixe-me sair. Não grite. Ninguém vai te ouvir de qualquer maneira. Claro que vou passar. Vamos bater um papo. Afinal, ainda sou seu marido. O dever conjugal não foi abolido. Ele deu uma risadinha nojenta. Depois continuou. Vou até deixar você dar uma volta no porão. Isso é, mas quem sabe? Você ainda pode me atacar. Então você vai estar na coleira. E então eu vi o que ele estava falando. Havia correntes na saída da jaula. Não eram apenas correntes, mas correntes de verdade. E nelas havia grandes algemas. Albert ouviu tudo isso e não conseguia entender se deveria acreditar nisso. Tudo era loucura. Ninguém parecia ter notado o desaparecimento da garota, embora se ela fosse de um orfanato, não era surpreendente. Quem se importaria com ela? O marido dela era louco ou pensava que era o governante do mundo. Ela nunca mencionou se ela era local ou quem era o marido dela, mas Albert decidiu não interromper. Ele estava fazendo anotações em seu caderno. Podia ser útil mais tarde. Albert se levantou e colocou a chaleira de volta no fogão. Você não está cansada? Muito cansada. Tudo dói. Mas eu vou te contar tudo. Preciso tirar isso do meu peito, senão vou enlouquecer. Albert colocou outro copo na frente de Cristina e ela continuou. Ele quase não me bateu mais. Só um pouco de engasgo ou beliscão. Ele achou uma nova diversão. Oliver sempre foi muito lindo. Nunca faltou atenção de mulher. Agora ele vinha e me dizia com quem, onde e como. Se eu tentasse tapar meus ouvidos, ele me batia nas mãos. Eu sei tudo, quem ele conheceu, onde e até como tudo aconteceu. Eu sei que quase todas as mulheres traem seus maridos. Eu não fiz nada, porque eu merecia isso. Cristina chorou baixinho. Albert se levantou. Cristina, você tem que nos dar o nome dessa pessoa. E você vai precisar ir para o hospital. Nós precisamos de evidências documentadas das contusões, ferimentos e tudo mais. Ele vai me encontrar e me matar. Bem, isso é improvável se agirmos rapidamente. Ninguém escapou de nossas instalações, pelo menos ainda não. Está bem, eu não tenho escolha de qualquer maneira. É Oliver Adams. Albert sentou pesadamente em uma cadeira. Adams? O filho do prefeito? É ele mesmo? Cristina estava certa. Eles não iam conseguir esconder ela no hospital, e em geral, se o prefeito ficasse chateado. O que deveria ser feito? E aí Albert lembrou do amigo. Estudaram juntos, mas depois o amigo dele se casou e se mudou para a capital. Inicialmente eles mantiveram contato, até se encontraram ocasionalmente. Albert sabia que seu amigo Stephen trabalhava bem onde as autoridades mandavam, tinha influência sobre tudo. Cristina, vá descansar, eu vou arrumar uma cama para você no sofá, e talvez tenhamos que esperar com o hospital. Neste caso, preciso fazer uma ligação. Cristina obedientemente se levantou e o seguiu. Ela se deitou no sofá e fechou os olhos. Felicidade estava escrita em seu rosto. Albert silenciosamente fechou a porta atrás dele. Então voltou para a cozinha e pegou seu telefone. Oi, Stephen, como vai? Desculpe por ligar tão tarde. Albert, é ótimo ouvir você. Não se preocupe, eu ainda estou no trabalho. Albert olhou para o relógio, 2h30. Bem, Stephen era um trabalhador dedicado, sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. Ele ligou para Stephen, seu amigo de longa data. Stephen, eu preciso da sua ajuda. Tudo bem, cara? Perguntou Stephen, preocupado. Pedi o divórcio há 2 semanas. Revelou Albert. Uau, ela finalmente te encheu o saco, né? Comentou Stephen. É, mais ou menos. Você é um sortudo por não ter se casado. Suspirou Stephen. Ah, Deus me livre. Exclamou Stephen. Bom,
Então não é uma ligação normal de noite. Deduziu Stephen. Você está certo, não é? Hoje eu encontrei uma garota. Contou Stephen. A continuação vai ser ainda mais interessante. Disse Stephen, animado. Albert tentou resumir tudo o que Cristina tinha lhe dito. Stephen ouviu atentamente e depois assobiou. Não é um caso ruim que você tem, mas não entendo como posso te ajudar. Você é um investigador, faça-o rolar. Você pode ganhar uma estrela de ouro por um caso como esse. Incentivou Stephen. Você vê, Stephen, a principal pessoa envolvida é o filho do prefeito. Nada mal, hein? Disse Albert. Mas você entende que eu não posso lidar com isso sozinho. Admitiu Albert. Eu entendo. Você pode esperar apenas 1 hora mais ou menos? Vou entrar em contato com meus superiores imediatamente. Prometeu Stephen. Albert conseguiu cochilar um pouco na mesa. Um telefonema o acordou. Ele pegou o fone. Alô? Atendeu Albert. Estamos a caminho. Quantos de vocês são? Perguntou Albert. Nós 4 e um médico. Precisamos de documentos oficiais sobre os ferimentos. Então, quando chegarmos você deve ter iniciado um caso para que possamos levá-la imediatamente. Ela não deve ser liberada. Teremos que levá-la. Explicou Stephen. Não se preocupe, vou registrá-la como garota desconhecida. Estamos planejando chegar por volta das 10, talvez um pouco mais cedo. Informou Stephen. Albert acordou Cristina. Cristina, vou ter que sair agora. É sobre o seu caso. Você não deve sair do apartamento. Não abra a porta para ninguém. Em geral, finja que você não está aqui. Coma, beba café, não lave a louça. A torneira faz um barulho alto quando aberta. Você entende? Instruiu Albert. Sim, eu entendo tudo. Respondeu Cristina. Albert saiu correndo pela porta. Tinha muita coisa para fazer e já eram quase 6 horas da manhã. Por incrível que pareça, já havia comoção no escritório. Albert espiou na sala de plantão. O que aconteceu? Perguntou ele. Adivinha só. A esposa do filho do prefeito foi sequestrada. Eles estão exigindo um grande resgate. Contou um colega. De jeito nenhum. Como isso aconteceu? Questionou Albert. Nenhuma pista. A cidade inteira está em um alvoroço. Nenhum sinal de ninguém em lugar nenhum. Relatou outro colega. Será que o prefeito conseguiria tanto dinheiro? Ele é um cara honesto, ironizou Albert. Eles riram da piada infame e Albert se dirigiu ao seu escritório. O caso estava tomando um rumo diferente. Se alguém o tivesse visto arrastando a garota para sua casa, não haveria como escapar. O prefeito precisava de um bode expiatório. Ou melhor, seu filho poderia facilmente dizer que Albert foi quem a torturou. Ele estava quase terminando quando alguém bateu na porta. Era seu superior imediato. Albert, o que você está fazendo? Perguntou ele. Apenas trabalhando em alguns papéis. Precisamos ir a algum lugar? Verificar algo? Respondeu Albert. Eu realmente não posso. Talvez em algumas horas. Disse ele. O que você tem na sua mesa? Indagou o chefe, se aproximando. Ah, esse é um novo caso que estou começando. Mentiu Albert. Deixe-me ver. Pediu o chefe. Ah, uma menina espancada. Onde foi encontrada? Me avise onde está essa menina agora e encerramos o caso rapidinho. Propôs o chefe. Stephen entrou no escritório, acompanhado de mais alguns homens. Bom dia. Estamos aqui para pegar o caso. Anunciou Stephen. O chefe visivelmente empalideceu. Qual caso? Perguntou ele. Eu acredito que é o que você está segurando nas suas mãos. Respondeu Stephen, apresentando sua identificação. O chefe leu cuidadosamente e recuou em direção à saída. Precisamos de total confidencialidade. Então, meu parceiro ficará com você para evitar qualquer mal-entendido. Avisou Stephen, cuidando do chefe. Então se virou para Albert. Vamos esperar um pouco. Nossa equipe deve estar aqui em breve. Disse ele. Achei que as coisas poderiam ficar complicadas sem eles e parece que eu estava certo. Meia hora depois de deixar alguns policiais e 2 de seus homens na delegacia, eles se dirigiram para a casa de Albert. Ele abriu a porta e entrou. Cristina não estava em lugar nenhum. Cristina, cadê você? A porta do armário se abriu e a jovem surgiu. Me desculpe, eu fiquei com muito medo. Cristina disse. O médico irá examiná-la agora e você terá que contar tudo em detalhes para essa pessoa. Tudo mesmo.
Enquanto isso, nos explique o layout do local em que estava presa e como podemos chegar lá. Cristina pediu uma folha de papel e rapidamente esboçou um diagrama. Stephen olhou para ela e ergueu uma sobrancelha. Você é talentosa. Cristina conseguiu um sorriso fraco. Eu estudei desenho de diagramas por 5 anos. Eles pararam na casa do filho do prefeito, mas não houve resposta por um tempo no interfone localizado no portão. Finalmente, a porta se abriu. O operativo silenciosamente se espalhou pela propriedade enquanto Albert e Stephen entraram na casa. Eles não estavam sozinhos. Vários outros homens estavam com eles, como se viu, não sem razão. Oliver estava em casa, sentado em uma poltrona, tomando um gole de conhaque. Uma arma estava sobre seus joelhos. Stephen se aproximou dele e pegou a arma. Brinquedo legal. Oliver arregalou os olhos com tamanha audácia. Ele deu um pulo. Hey, abaixe as mãos. Stephen fez um gesto rápido e Oliver caiu na cadeira, segurando o nariz. Você está em apuros. Sabe com quem está mexendo? Estou prestes a ligar para o meu pai e você não estará mais andando nesta terra. E quem é seu pai? Meu pai é o prefeito. Oliver gritou, saliva voando em diferentes direções. Só o prefeito? Pensei que você estava falando de Deus. Então você é um semideusinho? Parece que vocês estão se empolgando aqui, decidindo quem vive e quem acaba em uma jaula. Oliver riu. Então vocês estão todos nervosos por causa daquela vadia? Ela praticamente implorou por isso. Ela me pediu para construir uma jaula, trazer algemas, algumas coisas confusas. Não se esqueça de ligar para o papai ou você pode perder algo. Oliver percebeu que algo estava errado. Os policiais estavam agindo rudemente por algum motivo e isso apenas não podia estar certo. Ele descou um número. Pai, venha. A polícia está aqui. Não estão se comportando bem. Assim que Oliver desligou e olhou desafiadoramente para Stephen, ele disse, faça as malas e vá para a cela. O queixo de Oliver caiu. E meu pai? Albert riu. Seu pai vai se juntar a você um pouco mais tarde. Oliver foi levado embora e eles foram para o porão. Assim que viram o parapeito, um pequeno pensamento passou por suas cabeças. Talvez a garota tivesse exagerado. Eles imediatamente chamaram uma equipe de especialistas enquanto estavam na rota. Albert e seu amigo olharam em volta. Você já viu algo assim? Não, eu nem entendi. Mas ele tinha muitas mulheres. Existem algumas pessoas inúteis por aí que precisam se afirmar naturalmente às custas dos fracos. Toda vez que encontra um novo fraco é cansativo. Então ele encontrou um brinquedo. Logo os especialistas chegaram. O trabalho estava em pleno andamento. Homens experientes balançavam a cabeça em descrença, imaginando o que poderia ter acontecido naquela jaula. Descendo as escadas, ele estava vestido de terno e gravata. Aparentemente, o pai de Oliver. Quem é você? Quem lhe deu permissão? Stephen Conley apresentou sua identificação, o mandado e outra coisa, mas o homem não se acalmou. Vou transformá-lo em pó. Entenda que, ele começou a fazer uma ligação e pelo que Albert entendeu, foi para o chefe de polícia. Thomas, o que há de errado com você? Pelo que estou pagando, você deveria se divertir. Por que não bater um papo? Vamos conversar, vamos. Eles seguiram o prefeito e no caminho, especularam quanto o prefeito iria oferecer a eles. Como eles esperavam, o prefeito começou a oferecer dinheiro, sem nenhum constrangimento, na frente das pessoas presentes na casa. Stephen virou-se para Albert. Bem, você acha que é o suficiente? Eu acho que sim. Vamos denunciá-lo por suborno e nós resolvemos a partir daí. Eles trabalharam até a noite. Foram tantos indícios que nem precisariam de apresentar provas. À noite voltaram para casa. Na cozinha, tinha uma pessoa tomando depoimentos e um médico. O médico falou primeiro. Olha, a jovem precisa ir para o hospital. Aparentemente, o marido dela era um completo monstro. Ela teve ferimentos graves e um processo inflamatório já começou. Agora você pode chamar uma ambulância. Ótimo, eu vou com ela. Você pode me buscar no hospital de manhã? Sim, tudo bem. Enquanto eles estavam levando Cristina embora, ela nem aguentou mais acordada, mas ela ainda estava sorrindo. Podia doer, podia ser ruim, mas ela estava livre. Na manhã seguinte, Stephen ficou para trás para ajudar Albert. Quando os documentos forem para o tribunal, então vou relaxar. Quando eu estava lendo as declarações,
Parecia que eu estava assistindo a um filme de terror. Eu realmente quero que aquele idiota seja condenado e aprenda a se comportar na prisão. 2 dias depois, Stephen acordou com alguns cheiros incríveis. Ele foi até a cozinha onde Albert estava e quase tropeçou. O que é isso? Esses são doces. Vou levar alguns para Cristina. Ela é órfã, ninguém vai visitá-la. Para Cristina, meu amigo, talvez você tenha se apaixonado. Stephen, vamos. Você está louco? Bem, por que não? Cristina é muito bonita. Se não fosse por aquele vampiro, ela poderia ter se casado com bastante sucesso. Exatamente, com sucesso ela se casaria. Mas eu sou um perdedor. Está claro que sua Glória fez um grande trabalho em você com a lavagem cerebral bem feita. Stephen, tudo bem. Me dê outro doce. Eles estão deliciosos. Posso estar um pouco atrasado. Vá em frente, Romeu. Albert bateu suavemente na porta do quarto do hospital. Cristina levantou a cabeça. Posso entrar? Cristina sorriu imediatamente. Albert, como estou feliz em te ver. Eu trouxe alguns doces. Eu mesma os fiz. Você está bem? Sim. Cristina olhou para ele com ceticismo e depois para os doces. Albert viu sua descrença. Realmente. Eu gosto de fazer desde a infância. Obrigada. Eu nem sei o que dizer. Ninguém nunca fez doces para mim. Como vai você? Oh, está tudo bem. Todos aqui são tão gentis. As enfermeiras, os cuidadores, os médicos, pareciam um pouco intimidantes para mim. Isso é bom. Cristina, virei te visitar amanhã e depois, preciso ir trabalhar. Cristina sorriu. Por favor, venha. Estarei esperando por você. Posso pedir algo? Você poderia me trazer um livro ou algo assim? É muito chato aqui. É claro. Vou trazer um livro. Passarei depois do trabalho hoje. Albert pôde ver que os olhos da garota se iluminaram de alegria. Ele também se sentiu feliz, embora não tivesse certeza de porquê. Albert estava prestes a sair, mas então ele se sentou. Cristina, perdoe-me por trazer isso à tona novamente, mas como você conseguiu escapar? Cristina olhou para ele com atenção. Foi uma coincidência tão feliz que ainda não consigo acreditar em mim mesma. Naquela noite, quando Oliver voltou para casa, eu já sabia o que me esperava. Então eu estava sentada no canto, mal me movendo. Ele desceu, começou a destrancar a porta, mas aí ele recebeu uma ligação. Ele largou a fechadura e voltou para cima. Eu ouvi ele discutindo com alguém. Então ele saiu. Onde eu fui encontrar forças, corri escada acima e vi que a porta da rua estava aberta. Oliver estava discutindo com o vizinho. O vizinho se virou e de alguma forma conseguiu bater no portão. Eu me escondi atrás das roseiras. Quando Oliver voltou correndo para dentro de casa para chamar seu pai ou a polícia, eu saí pelo portão e comecei a correr. Bem, consegui correr cerca de 100 metros, não mais do que isso. Eu senti como se estivesse caindo. Eu me escondi atrás de alguns arbustos e continuei, às vezes de 4, às vezes rastejando. E então, quando eu não conseguia mais continuar, meu estômago e pernas doíam tanto. Foi quando você me encontrou. Albert cerrou os punhos em silêncio. Me perdoe, Cristina. Descanse um pouco. Vou trazer alguns livros e algo gostoso hoje. Oh, não precisa trazer nada saboroso. A comida aqui é maravilhosa. Albert teve tempo para pensar. Eu me pergunto se a comida do hospital é deliciosa e abundante. De que ele a alimentava em casa? Ele leu nas declarações que Cristina passou cerca de 2 anos naquela jaula e que ela teve um aborto espontâneo. Ela não contou a Albert sobre isso, mas ela contou ao investigador de fora. Ela falou sobre como Oliver sabia sobre sua gravidez e fez de tudo para garantir que ela não tivesse o bebê. Essa garota passou por tanto. E tinha apenas 25 anos. Ele correu para o trabalho apenas para pedir uma folga ao novo chefe. Tenho uma audiência hoje no tribunal de divórcio. Minhas condolências. Tudo bem, eu mesmo pedi o divórcio. O julgamento foi praticamente como Albert esperava. Felizmente, Luiz não estava lá. A lama sendo lançada em Albert era tão avassaladora que era impossível contra-atacar. Ele ficou em silêncio, simplesmente olhando para Glória e pensando: como eu acabei assim? Ou ela sempre foi assim? Eles permaneceram na sessão até tarde da noite. Glória passou um longo e tedioso tempo argumentando que Albert não era humano, que ele não trazia nenhum dinheiro, que os pais dela o sustentavam e, portanto, o apartamento deveria ficar com ela.
Stephen estava ouvindo tudo como se estivesse assistindo a um filme realmente interessante. Albert não pôde evitar, ele se inclinou para o amigo. Escute, você é tão atencioso. É como se fosse você quem está se divorciando, não eu. Não interrompa. Sua glória me ajuda a construir a confiança de que eu nunca deverei me casar. Albert sorriu e parou de incomodar o amigo. Deixou-o absorver. Ele não se importou. Diminuiu as chances de acabar em uma situação semelhante. O juiz acabou tendo senso de humor e não mencionou até o final que Albert havia transferido o apartamento para Luiz. Depois que Glória passou quase 1 hora convencendo todos no tribunal de que ela estava certa, perguntou o juiz: eu não entendo. De que apartamento você está falando? Albert não tem um apartamento. O que você quer dizer com isso? Seu filho da mãe, você vendeu o apartamento? Você está morando nele. Na verdade, pertence a seu filho, Luiz. O riso encheu o tribunal e Glória ficou vermelha. Eles estavam oficialmente divorciados e Albert nem ficou para discutir como recuperar seus pertences. O importante era que ele poderia pegar Luiz para o fim de semana, de acordo com a decisão do tribunal. Eles saíram para a rua e Albert disse: tudo bem, Stephen, você vai para casa. Eu preciso comprar alguns livros para Cristina, como ela pediu. Cristina? Stephen, nem comece. Bem, não vou estranhar. Amigo, acabou de sair de uma situação e já quer entrar em outro pântano. Stephen, vamos lá. Não diga que se uma pessoa é assim, não significa que todo mundo é. Albert, posso ir com você? Estou entediado. Não vou dizer nada, mas não tenho certeza se vou conseguir. Você não vai desistir, vai? Eles entraram no quarto do hospital carregados de sacolas de frutas e livros. Stephen até tossiu e comprou um tablet de presente para Cristina. Albert olhou para ele surpreso e Stephen suspirou e disse: bem, isso é para o futuro. Tenho que ser amigo das esposas dos amigos. Ele riu e Albert concordou. Cristina tinha uma visitante. Ela se virou quando eles entraram e Albert notou que seu amigo Stephen de alguma forma congelou. A garota era uma morena baixinha. Ela sorriu tão docemente que Stephen parecia um pouco confuso. Ele marchou até ela e disse: Stephen. A garota se levantou, sorriu e se apresentou: Milena. Ela era amiga de Cristina. Elas costumavam ser próximos, mas então Oliver os proibiu de se comunicar. Cristina pediu à enfermeira para tentar ligar para ela em casa, e então aqui estava ela. Em resumo, Stephen ficou encantado. Albert nunca pensou que seu amigo Durão pudesse ser assim. Ele não conseguia encontrar as palavras certas, mas Cristina deu a ele uma dica de que ele parecia bastante apaixonado quando estava olhando para Milena. Albert saiu. Ele estava absolutamente apaixonado. Agora, Albert e Stephen iam para o hospital juntos como se fosse algo casual, mas Milena também ia depois do trabalho ao mesmo tempo. Antes que eles devessem dar alta a Cristina, Albert organizou seu apartamento, que havia sido transformado em um depósito de eletrônicos que estavam sendo vendidos no mercado. Resumindo, Oliver simplesmente entregou todos os comerciantes. Por sinal, eles conseguiram resolver outro caso imediatamente, envolvendo furtos em lojas. Albert e Stephen limparam o local com muita ajuda de Milena. Então tudo estava pronto quando Cristina recebeu alta. Eles trouxeram Cristina lá e fizeram uma pequena comemoração. Albert ficou um pouco triste por não haver mais razão para vê-la. Stephen se levantou: tenho um anúncio para vocês. Milena e eu decidimos nos casar. Cristina bateu palmas e abraçou seu amigo. Albert também abraçou seu amigo Stephen. Agora me diga, por quanto tempo você vai continuar esperando para dizer a Cristina o que sente por ela? Uma garota dessas. E então Albert percebeu que Stephen estava certo. Do que ele estava com medo? E daí se ele fosse rejeitado? Simplesmente não era para ser. Ele se voltou para Cristina: eu tenho um anúncio também. Todos ficaram em silêncio. Cristina, quer se casar comigo? Tudo ficou quieto, e então a voz de Cristina soou: eu aceito. Ela correu para os braços dele e Albert olhou para ela espantado: verdade? Sim, eu me apaixonei por você no momento em que entrei em sua casa. Albert sorriu tolamente e Stephen riu dele, e o investigador não conseguiu decifrar um caso tão simples. Todo mundo podia ver, exceto você. Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível.
Dê um like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.